Nobres alunos, sejam bem-vindos, então, à segunda parte da aula da tarde do sábado de hoje, dia 29 de agosto de 2020, CETEP, disciplina Gestão Aplicada 1, professor Eric Brasil. Aqui temos a turma de Eletrotécnica 19 de Itapipoca. Muito bem, seguindo em frente, falamos de muito do que a gestão contempla. E um dos aspectos do que a gestão contempla como conteúdo é o empreendedorismo, ou a atitude empreendedora. Alguém mais gostaria de comentar? Já fizemos comentários a respeito, né, sobre o que é o empreendedorismo, ou o que é a atitude empreendedora, sobretudo nesses tempos onde nós vivemos de tantos desafios, de pandemia, de pós-pandemia, de um cenário de aparente crise econômica, mas onde nós também conseguimos visualizar as oportunidades. E aí, alguém gostaria de falar? Vamos, então, observar, né? Muito bem. Já que estamos falando de exemplos empreendedores, de situações empreendedoras, deixa eu contar aqui um novo case, um novo caso de sucesso. Existiu um grande empreendedor chamado Martinelli, Giuseppe Martinelli, também conhecido como Comendador. Acredito que muitos aqui assistiram uma novela que passou chamada Império, onde havia a figura de um personagem chamado Comendador. Pois é, esse personagem é baseado numa pessoa, num homem que existiu de verdade, chamado Martinelli, Giuseppe Martinelli. E o Martinelli era um empreendedor que trabalhava em muitos segmentos, mas o segmento principal dele era o segmento de importação e exportação de produtos. Ele trabalhava a importação e a exportação de produtos entre o Brasil e a Europa. Só que ele fazia isso com uma certa dificuldade, porque ele tinha pouco capital, porque ele tinha muita concorrência, e ele identificou que havia um perigo de quebrar seu negócio, seu empreendimento, e não conseguir dar a continuidade àquilo que ele gostaria e precisava fazer. Então, como foi que ele fez? Ocorreu uma situação de guerra. A Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, imediatamente parou a importação e a exportação de produtos entre o Brasil e a Europa. Porque as empresas tinham medo de ter os seus navios, as suas embarcações torpedeadas, afundadas. Tinha muitos submarinos alemães no Oceano Atlântico e havia a ameaça real de que essas embarcações pudessem ser atingidas e naufragar. Mas aí o Martinelli, que tinha pouco capital, ele foi na contramão da crise, na contramão do problema. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou o capital que ele tinha, comprou umas embarcações que estavam para vender, sucateadas até, que não foram feitas para navegar no oceano, e sim apenas uma navegação nos rios. Adaptou essas embarcações, reformou esses navios e, contrariando todas as expectativas, ele disse: eu vou trabalhar. Eu vou levar os produtos do Brasil até a Europa. E vou trazer produtos da Europa até o Brasil. Importação e exportação de mercadorias. Bebidas, vinhos e outros produtos. Ele foi o único a fazer. Como ele foi o único a fazer, ele estava sem concorrentes. Então, ele tinha exclusividade. Então, ele tinha a preferência dos comerciantes e daqueles que disponibilizavam mercadorias.
Cada travessia que ele fazia rendia milhões para ele. É claro que ele assumia os riscos de uma guerra. Mas aí, quando disseram para ele, você está louco, estamos em meio a uma guerra e você quer colocar seus navios no mar e eles podem ser até atingidos? Aí ele responde uma coisa super interessante que estimula qualquer um de nós. Ele diz assim, temos que aproveitar a guerra e não fugir dela. Olha só, né? Que coisa. Quando todo mundo estava com medo, todo mundo deixou de trabalhar, de fazer importação e exportação, ele era o único a fazer. Ele fez fortuna por isso. Cada travessia rendia milhões. Ele levava produtos brasileiros para a Europa e ele trazia produtos europeus para o Brasil. E ele se tornou multimilionário, extremamente poderoso, conhecido, porque ele decidiu ousar. Às vezes o empreendedorismo é isso, né? Nós assumimos riscos, porém riscos calculados, e conseguimos ousar para poder atingir propósitos maiores, né? Assim é na nossa vida. Estamos ousando aqui, fazendo um curso de final de semana, onde você estuda com a mesma carga horária, sábado e domingo, abrindo mão muitas vezes do lazer, do descanso, para poder seguir em frente, para ser um eletrotécnico, não é? Tendo essas disciplinas agora de início, para que depois você possa ter as disciplinas mais técnicas. Isso é empreender também, né? Então, toda essa atitude, todo esse comportamento, todo esse compromisso vem nos fortalecer, vem nos amparar de força, né? E de vigor, para que a gente possa, de fato, enfrentar aquilo que se põe diante de nós nesse cenário, nesse momento em que todos nós estamos vivenciando, tá certo? Então, fazendo aqui um certo compartilhamento de tela, aqui nós podemos ter, né, a gestão e o empreendedorismo colocados dessa forma conceitual. O empreendedorismo, ele tem uma relação direta com a destruição criativa, certo? Mas não é destruir no sentido de acabar com as coisas, é no sentido de mudar. De repente eu tinha uma coisa, mas essa coisa já não é mais atual para o cenário moderno, para o cenário contemporâneo. Eu quero mudar, eu preciso mudar para evoluir, para avançar. Um novo produto, uma nova ideia, um novo conceito, né? Uma nova abordagem, tá certo? Então, assim, o empreendedor, conforme alguns conceitos, também é alguém versátil, que possui habilidades técnicas para produzir, né? Reunir recursos, podem ser recursos financeiros, mas podem ser outros recursos. Ele organiza operações internas, né? Que tem a ver, pode ter a ver com vendas, mas pode ter a ver com produtividade também. É um conceito muito amplo. E aqui eu quero trazer essa lógica para que nós possamos também ter esse conceito mais ampliado do ato de empreender no processo de gerenciar nossas próprias vidas, nossa própria carreira profissional. O que é que está te atrapalhando? Às vezes você precisa acabar com uma coisa para poder constituir outra. Acabar no sentido de transformar, certo? Mas como assim, professor? Vocês conhecem a parábola da vaquinha? Tem várias versões sobre ela. Às vezes essa parábola é contada em eventos religiosos, às vezes em outros eventos. Mas, resumidamente, é assim. Uma determinada família muito pobre vivia num casebre próximo a um despenhadeiro. Não tinha quase nada. O único bem, a única propriedade dessa família era uma vaquinha magra, que dava leite, pouco leite. E todo dia essa família tinha acesso a esse leite. Daí tomavam alguns goles de leite, tirava alguma nata, fazia algum derivado. Não mais do que isso, viviam na miséria. Só tinha essa vaquinha. E naquela região vinha se aproximando um mestre muito sábio, um homem muito sábio, juntamente com o seu discípulo. E se aproximando ali, o discípulo alerta o mestre: olha, mestre, tem ali uma família que mora naquele casebre, uma família muito pobre, uma família muito necessitada,
eles não têm quase nada, só tem aquela vaquinha de onde eles tiram algum leite para poder, né, nem viver com qualidade, é só sobreviver. O Senhor, que é tão sábio, aponte uma solução para aquela família, para eles saírem dessa miséria. Aí o mestre olha para o discípulo e diz: você quer realmente que eu ajude essa família de verdade? Quero, mestre, disse o discípulo, né? Afinal de contas, eles estão numa situação muito ruim. E o mestre disse: tá certo, eu vou ajudar. O mestre se dirigiu para o local onde pastava ali a vaquinha magra. Tinha um despenhadeiro nas proximidades. E o mestre tangeu a vaquinha até lá e empurrou a vaquinha penhasco abaixo. Matou a vaca. E o discípulo ficou desesperado. Mestre, pelo amor de Deus, como é que o senhor faz uma coisa dessas? A família não tinha nada e agora o senhor matou a única coisa que eles tinham, que era essa vaquinha, de onde eles tiravam um pouco de leite, que eles podiam sobreviver. Eles vão morrer agora. E o mestre diz: fique tranquilo, discípulo. Vamos embora. Mas, mestre, a gente vai deixar a família aí nessa situação depois do senhor ter matado a vaca? Vamos embora. E aí o mestre vai embora, leva o discípulo junto. Né? O discípulo ficou meio que traumatizado com a situação. Né? E eles foram embora, resolver, né, as caminhadas dele, as vidas deles. Continuaram aí os seus caminhos. Alguns anos depois, o mestre e o seu discípulo voltaram para aquela mesma região. E o discípulo disse assim: mestre, ó, aqui é aquela região onde o senhor matou aquela vaca e provavelmente matou a família todinha, porque ele só tinha aquilo, de onde tirar o sustento, né? O senhor não está com a consciência pesada, não, mestre? Aí o mestre disse assim para o discípulo: ah, é? Pois então aponte para mim. Cadê aquele casebre? Cadê aquela família? Aí o discípulo olhou assim, tentou identificar, não encontrou mais nenhum casebre, não encontrou mais aquele cenário de miséria, de desolação. Mestre, eu já sei o que aconteceu. Eles morreram. É por isso que eu não estou vendo mais ninguém. Nem a casa tem mais. Aí o mestre disse assim: olhe direito, olhe nas redondezas. Aí o discípulo olhou e viu que tinha muitas plantações, muitas culturas assim, né, de milho, de soja, muitos pomares. E num local diferente tinha uma casa muito bonita. E ele disse: mestre, deve ser algum fazendeiro aqui que comprou as terras, ou então veio depois que a família morreu, né? Aí o mestre disse para o discípulo: raciocine. Olhe para aquela casa, veja aquelas pessoas felizes. Aí o discípulo olhou, tinham pessoas lá felizes, pessoas que pareciam ter uma boa vida, que passavam muito bem. Aí o mestre olhou para o discípulo e disse: são eles, é a mesma família. Mestre, então o que foi que aconteceu? Uma mágica? Aconteceu um milagre? O que foi que aconteceu? Porque o senhor tinha matado a vaca. E o mestre disse: foi exatamente isso que eu fiz. Eu tirei aquela família da zona de conforto. Eles viviam na miséria porque eles estavam apegados demais a uma coisa que até dava algum sustento para eles, mas que era uma coisa muito minguada, muito pobre, muito infrutífera. No momento que eu matei a vaca, aquela família que tinha um pai, a mãe, filhos, eles saíram da zona de conforto. O pai logo se alertou. Quando a vaca morreu, ele disse: ou eu faço alguma coisa, ou então a gente vai morrer também. E aí ele tomou uma atitude. Ele pegou os restos mortais da vaca, o pai da família, né? Chefe de família, conseguiu vender, comercializar, trocou por algumas sementes de milho, de feijão e de outras culturas e disse: agora eu vou ter que trabalhar com a terra, senão a gente vai morrer de fome. Tirou alguns trocados ali
conseguiu cultivar a terra, plantou, no tempo oportuno colheu, deu de comer para a família, guardou os excedentes, vendeu uma outra parte de excedentes e começou a se capitalizar. Depois de 1 ano, depois de 2 anos, ele já tinha recursos para ter comida na mesa de maneira digna e construir uma nova casa. Derrubou a casa antiga, mudou de cenário, mudou de vida, se transformou num bem-sucedido agricultor familiar e pôde adquirir depois até umas outras cabeças de gado, muito mais produtivas do que aquela vaquinha magra que ele tinha. Ele prosperou. Moral da história, o empreendedorismo é isso também. Às vezes a gente fica acomodado na nossa zona de conforto, só se alimentando daquelas coisas magras, daquela vaquinha magra, daquela fonte magra, quando na verdade a gente pode desenvolver muito mais e nem sabe. Nós vivemos num país tão rico, que pode ser tão próspero, como eu falei na aula passada, os exemplos das nações bem-sucedidas, como o Japão, como os Estados Unidos, como Israel, como a Alemanha, são lugares onde eles já enfrentaram muitas guerras, muitas calamidades, muitos fenômenos da natureza, como terremotos, vulcões, tsunamis, furacões, já foram destruídos várias vezes, eles conseguem ser desenvolvidos, ter boa tecnologia, têm boa educação, têm, apesar do cenário atual de pandemia e crise econômica em todo o mundo, eles têm conseguido, né? Por quê? Porque eles se alertam para coisas que muitas vezes culturas mais acomodadas não se alertam tanto. Então, nós podemos sair da zona de conforto e mudar. Isso é empreender. Isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com profissionalismo, isso tem a ver com o desenvolvimento de cada um de nós também, na verdade. Todos nós podemos fazer isso, podemos nos despertar para isso, podemos nos alertar. Tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Agora abro espaço para perguntas, para contribuições, para comentários. Ei, professor. Professor? Diga, Gelson. É o Gelson ou o Francis Mar que está falando? Não, Francis Mar. Francis Mar. Pois não, pode falar. Aí, na verdade, é que nem o senhor falou, né? O comodismo, que nem muitos de nós se acostumam. É aquela história, a gente tem um emprego, a gente tá comendo, tá pagando as nossas contas e tá bom. A gente nunca pensa que é aquela história, a gente tá comendo hoje, supondo, né? É um ovo. A gente, pô, tá comendo, tá bom. Aí nunca pensa, né, em querer comer um pedaço de picanha, uma coisa melhor, né? Aí fica naquela. É o comodismo, como você falou, né? Tô vivendo, tá bom, e deixa rolar. Nunca vai pensar. Só quando realmente ele perde tudo aquilo ali, aí ele pensa, não, agora eu tenho que procurar outra coisa. Mas enquanto ele não perde, ele vai tocando a vida do jeito que tá. É isso aí. Excelente contribuição, tá certo? Do Francis Mar aqui para a gente, acaba de ganhar mais meio ponto adicional, aí somando aí as suas pontuações. Muitos colegas têm participado também. É de fato isso. Nada de errado em você ter apenas coisas simples, não é isso, mas você não pode parar, se acomodar com aquilo, sobretudo quando você vive num cenário, num mundo que é muito dinâmico, é um mundo de movimento, é um mundo de mudanças, né? Então, o século XXI ele já prova que é um século de muitas mudanças. E nós estamos vivenciando mudanças que muitas vezes foram aceleradas agora por conta da pandemia, por conta do coronavírus, por conta da Covid-19, onde as empresas têm que se reposicionar, onde as tecnologias elas precisam assumir um novo papel, onde mesmo aqui, num curso de formação, a gente também tem que ter acesso a novas plataformas, a novas ferramentas, para que a gente não acabe, para que a gente não morra, não é? Tem muitas espécies que já foram extintas, né? Mas nós, seres humanos, continuamos por aqui, na verdade, porque nós temos uma capacidade de adaptação, uma capacidade criativa, uma capacidade de superar, de suportar as adversidades, somos resilientes, na verdade. Então, temos aqui um cenário onde nós podemos também ultrapassar os desafios da atualidade. O Eliseu levantou a mão, a impressão minha. Eliseu, quer falar? Oi, Eliseu, liga a sua câmera. Pronto, seja bem-vindo.
Eliseu, Eu estou gostando da aula. tá gostando da aula? Oi? Ótimo. É porque o seu Da som, aula e o seu áudio está bem baixo. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Fale bem devagar que dá para a gente escutar. O último assunto. De fato, uma dificuldade de comunicação, tá certo, Eliseu? Vamos fazer o seguinte, será que você consegue escrever no chat o que você quer perguntar, o que você quer comentar? Tem aí a ferramenta do chat no seu canto inferior da sua tela, lá embaixo, que é o bate-papo, é o chat. Você pode escrever também, certo? Porque nós não estamos te escutando, mas assim, nós temos outras ferramentas, nós podemos acompanhar de outras formas também. Às vezes acontece, né? Professor, Aqui no chat, por exemplo, olhando, tem a participação do Pedro, né? Eu entendi que a gente nunca deve se acomodar com nada, sempre temos que querer mais, procurar evoluir a cada dia. Um exemplo que aconteceu no futebol foi o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, os caras são multicampeões e até hoje ainda disputam para ver quem é o melhor, né? Roberto Lucena também, né? Professor, menos mestres para matar o comodismo, né? São colocações aqui dos colegas também. O Eliseu terá a sua participação também anotada aqui, já que ele está com dificuldade de se comunicar com a gente através do áudio e do vídeo. Eliseu também. Ok. Alguém mais quer participar, quer comunicar, quer fazer uma pergunta? professor, Opa, Roberto? isso eu ia perguntar, cadê os mestres? Porque aquela família só foi ser empreendedora depois que um mestre matou a vaca. Onde nós podemos encontrar esses mestres? Somos nós mesmos, né? Nós somos os mestres. Às vezes nós temos a sorte de ter um mentor, de ter um mestre que chega junto da gente. Às vezes o mestre é um pai que te dá aquele solavanco, né? Às vezes ele faz isso na infância, mas às vezes faz até na fase adulta também. O que é que tu quer da tua vida? O que é que tu está fazendo da tua vida? Às vezes é uma mãe, uma avó, é um avô, é um irmão mais velho, né? É um mestre também. Mas se o mestre não aparecer, seja você o mestre da situação. Quebre você a zona de conforto. Mate você a vaquinha. Cuidado para não matar de verdade as coisas por aí. É só uma alegoria, né? Também não vai destruir as coisas por aí de maneira, vamos dizer assim, de fato. Quando a gente fala assim, destruir ou destruição criativa ou matar a vaquinha, no sentido simbólico, o que está acabando contigo? Às vezes a gente percebe que está acabando comigo aquela amizade que não é amizade verdadeira, que só me leva para o mau caminho, que só me leva para a mesa de bar, que só me leva a fazer coisas vãs, né? É a vaquinha. A outra vaquinha, às vezes, é só aquela rendinha que eu tenho, aquela besteirinha, aquela coisa que eu fico acomodado, eu recebo aquele aluguelzinho, aquela coisa. E aí, vou ficar só nisso? Não é obrigado você destruir aquela renda, mas você pode se alertar para constituir coisas novas, coisas melhores, coisas mais prósperas, certo? No mundo antigo, acontecia muito assim, né? Antigamente, há muito tempo atrás, isso até nos choca um pouco, mas acontecia quando, às vezes, num campo de batalha, soldados montavam acampamento, por exemplo, o exército romano, alguns exércitos antigos, e os acampamentos eles eram bem feitos, eles eram bons engenheiros, eles tinham boa estrutura, eles ficavam um tempo numa região, mas aí o comandante deles, quando chegava um determinado momento, ele ordenava que o acampamento deles fosse incendiado, fosse destruído. Os soldados não ficarem acomodados naquela região, porque eles precisavam marchar para outras regiões, né? Então, isso era matar a vaca, por assim dizer, isso era sair da zona de conforto. São estratégias que se utilizam, certo? Algumas são bem agressivas, outras podem ser melhor adaptadas para os dias de hoje. Vocês sabem por que os espanhóis conseguiram, com poucos homens, dominar toda a América, praticamente todo o território americano, né, do continente novo?
porque os espanhóis, quando chegaram nas terras que hoje são os países que falam espanhol, né, que nós conhecemos, que são a maioria, né, a maioria dos países que fazem fronteira com o Brasil falam espanhol, por conta desse domínio, aconteceu assim, os espanhóis chegavam em grandes embarcações da Espanha e eles diziam: a gente só vai voltar quando a gente tiver prosperado aqui no nosso objetivo. Aí o almirante lá, do capitão, o comandante, ele mandava incendiar os navios deles. Incendiava todos os navios, ele não tinha mais como voltar para casa. Ou ele era bem sucedido na sua missão aqui, né? Ou eles morreriam aqui. Então, era uma forma também de sair dessa zona de conforto. É claro que nem sempre nós devemos tomar atitudes que são atitudes muito agressivas ou atitudes que são de um caráter, né, que tenha, vamos dizer assim, a destruição prática e física de algo. Porque hoje em dia nós devemos fazer adaptações. Às vezes esse algo é um comportamento, é uma maneira de pensar, é uma maneira que não cabe mais para o mundo atual, para o mundo moderno. Às vezes a gente pensa assim: papai sempre fez assim, vovô sempre fez assim, bisavô sempre fez assim, eu vou fazer assim e vai dar certo. Mas será que vai? Às vezes dá, mas às vezes não dá, porque o teu tempo atual é diferente do tempo do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, né? Será que você vive a mesma realidade? Não, tem muita coisa que você pode aproveitar, que você pode imitar, que você pode praticar, mas tem outras que só você sabe, que só você vivencia, né? Então, tem muitas formas da gente sair da zona de conforto e encontrar um cenário que seja mais dinâmico, né? Que possa dar movimento. A lógica do século XXI é dar movimento, dar dinamismo a tudo aquilo que a gente desenvolve, é fugir do comodismo, né? Muita gente no século XIX, no século XX, nós estamos agora no XXI, pensavam em estabilidade, em ter uma vida tranquila. Esse não é mais o cenário do mundo atual. O mundo atual é um mundo de mudanças, é um mundo de dinamismo, que se você não se atualiza, se você não busca novas informações, novas formações, novos conteúdos, você fica para trás. Isso vale para todas as pessoas, desde o operário mais simples até o diretor da empresa. Se não se atualiza, se não prospera, não é? Não existe mais aquela estabilidade de tudo, não é? Dificilmente você ocupa uma vaga para a vida toda hoje em dia, né? Normalmente a gente tem dinamismos na carreira, ou progressões, ou então as pessoas ficam para trás. Não estou defendendo nem atacando isso como modelo ideal, estou dizendo que é o cenário que nós encontramos, que nós vivenciamos, é a nossa realidade da atualidade. Tá certo? Então, vamos mais progredindo, né? Alguma pergunta mais? Algum comentário? Ok. Bom, nós tivemos aqui... Sim, professor. Opa, Nonato Filho, pode falar. Eu acho que essa história que o senhor contou aí relembra bem a gente, porque, assim, boa parte de nós já tem um emprego, sabe? Mas a gente sempre está procurando a nossa melhora, sabe? Procura melhorar para poder ter um futuro melhor e dar o melhor para nossa família, né? Eu acho que cabe muito bem essa palavra que o senhor falou aí na vida da gente, de todos nós. Nonato Filho agora contribuindo, né? Sempre participando, sempre procurar inovar, melhorar, prosperar, progredir. Até se você está empregado, e muitos aqui estão trabalhando, estão nas empresas, mas o simples fato de você mostrar para o seu chefe, para os seus superiores, para a sua empresa que você está se qualificando, ele vai dizer: poxa, profissional esforçado, poxa, está se qualificando, olha aí que interessante, não parou no tempo, né? Porque às vezes dentro da própria empresa você pode empreender internamente com oportunidades de assumir uma posição mais elevada, uma posição de liderança, uma posição de chefia, ou às vezes você simplesmente recebe condições de trabalho melhores, porque você também se posiciona como alguém que está
sempre se reciclando, né? E se preparando para enfrentar qualquer adversidade. Certo? Mais alguém quer contribuir? Bom, o empreendedorismo foi apresentado com essa visão toda inovadora, né? Estamos falando aqui de gestão aplicada, contemplamos aqui conceitos do ato de administrar, vocabulário técnico, falamos de planejamento, organização, direção e controle no final de semana passado, falamos de liderança. Hoje pela manhã falamos de comunicação, como é importante o ato de se comunicar bem. Estamos falando agora de exemplos, de cases, de casos de sucesso. Vamos continuar, porque a nossa tratativa aqui é essa, né? Continuar progredindo dentro dos nossos conteúdos, dos nossos conhecimentos. Então, nós vamos fazer assim, eu vou encerrar essa transmissão e daqui a 2 minutos já inicio uma nova para a gente trazer novidades para vocês, novo conteúdo, revitalizando sempre. Até daqui a pouco.